Olá, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar dos craques, aqueles que trouxeram a quinta estrela para nossa camisa favorita. Aqui vai 5 maiores jogadores que já passaram pelo Brasil. Já quero que vocês deixem o like e se inscrever no canal. 1. Pelé. Considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé marcou época com seu talento, técnica e capacidade de decidir partidas. Ele é o único jogador da história a conquistar 3 Copas do Mundo, 1958, 1962 e 1970, um feito que permanece inigualável. Ao longo da carreira, marcou mais de 1.000 gols em jogos oficiais e amistosos, tornando-se um dos maiores artilheiros da história do futebol. Pelo Santos, conquistou inúmeros títulos nacionais e internacionais, ajudando a transformar o clube em uma potência mundial. Além de suas conquistas em campo, Pelé se tornou um dos maiores símbolos do esporte, representando o Brasil e inspirando gerações de jogadores ao redor do mundo. 2. Garrincha, o anjo das pernas tortas. Garrincha é considerado um dos maiores dribladores da história do futebol. Conhecido como Anjo das Pernas Tortas, encantava torcedores com sua habilidade única, velocidade e dribles imprevisíveis, deixando os adversários sem reação. Defendendo a seleção brasileira, Garrincha foi peça fundamental nas conquistas das Copas do Mundo de 1958 e 1962, formando uma das maiores duplas da história ao lado de Pelé. Em 1962, com Pelé lesionado, Garrincha assumiu o protagonismo e foi decisivo para levar o Brasil ao bicampeonato mundial. Seu talento e alegria em campo fizeram dele um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e um símbolo eterno da história do esporte. 3. Zico, o Galinho de Quintino. Zico é considerado um dos maiores meias da história do futebol. Conhecido como Galinho de Quintino, tornou-se o maior ídolo da história do Flamengo, encantando os torcedores com sua visão de jogo, passes precisos, cobranças de falta e impressionante capacidade de marcar gols. Pelo Flamengo, conquistou inúmeros títulos, incluindo a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes de 1981, consolidando seu nome entre os maiores jogadores do clube. Pela seleção brasileira, brilhou nas Copas do Mundo de 1978, 1982 e 1986, sendo um dos principais destaques de sua geração. Embora nunca tenha conquistado uma Copa do Mundo, Zico é lembrado como um dos maiores craques que o futebol já viu, deixando um legado de talento, técnica e inspiração para gerações de jogadores. 4. Romário, o artilheiro do tetracampeonato. Romário é um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. Dono de um faro de gol excepcional, destacou-se pela frieza nas finalizações, inteligência dentro da área e enorme capacidade de decidir partidas importantes. Na Copa do Mundo de 1994, foi o principal jogador da seleção brasileira e teve papel decisivo na conquista do tetracampeonato, marcando gols fundamentais ao longo da competição. Ao longo da carreira, brilhou por clubes como Vasco da Gama, PSV Eindhoven e Barcelona, conquistando títulos e prêmios individuais. Romário é lembrado como um dos maiores finalizadores que o Brasil já produziu e um dos maiores ídolos da história do futebol nacional. 5. Ronaldo, fenômeno, o atacante que revolucionou o futebol. Ronaldo, conhecido mundialmente como Ronaldo Fenômeno, é um dos maiores atacantes da história do futebol. Revelado pelo Cruzeiro, impressionou desde muito jovem por sua velocidade, força física, habilidade e incrível capacidade de marcar gols, mudando a forma como a posição de centroavante era vista. Pela seleção brasileira, conquistou 2 Copas do Mundo, em 1994, como integrante do elenco campeão, e em 2002, quando foi o grande destaque da equipe, terminando como artilheiro do torneio com 8 gols e liderando o Brasil ao pentacampeonato. Ao longo da carreira, brilhou em clubes como PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Milan, conquistando inúmeros títulos e prêmios individuais. Seu talento e poder de decisão fizeram dele um dos maiores ídolos da história do futebol mundial. E aí, o que acharam de relembrar dos 5 maiores jogadores da nossa seleção brasileira? Por favor, deixem o like e se inscrevem no canal e aproveitem e deixem perguntas para eu responder em um futuro vídeo. Adeus.